Comunismo e progressismo são males tão terríveis nos tempos atuais como na época do Senhor Krishna, que conseguiram dividir a sociedade, entrincheirar a sociedade em direita e esquerda. E ambos os lados, direita e esquerda, estão doentes, profundamente doentes. O esquerdista, ele é libertino e preguiçoso, extremamente libertino, extremamente preguiçoso, maledicente, mentiroso, desonesto, apoiador de corruptos, de mentirosos, de ditadores. A direita, por sua vez, a falsa direita, se diz cristã, mas é o falso cristianismo movido pelo temor a Deus, o medo de Deus, na verdade o medo do inferno, que tem um nome para isso, adefobia, o medo do Hades, o medo do inferno, profundamente adoecida. Aquele que se diz religioso porque tem medo de ir para o inferno, e pode até não confirmar isso externamente, pode até não afirmar que tem medo do inferno, mas inconscientemente esse temor é que o move para as igrejas, e isso é triste, isso é lamentável. Se você vai para a igreja porque tem medo do inferno, ou medo do comunismo, ou medo do futuro, da IA, das tecnologias, então você não tem autêntica fé. A sua fé, em verdade, é nula, é inexistente. Ninguém pode enganar a Deus. Ele sabe quem está ali por amor a ele e quem está ali por medo do comunismo, por medo do inferno, sofrendo de adefobia. Não é assim. Estamos demonstrando, infelizmente, sermos uma sociedade, uma contemporaneidade de pouquíssima inteligência, de pouquíssimo QI, quociente de inteligência, e pouquíssimo QE, quociente emocional. A esquerda é movida pela emoção, no sentido de se vitimizar, de se achar vítima da sociedade, em vez de arregaçar as mangas e ir à luta e trabalhar. A direita, por sua vez, é vítima da emoção no sentido do medo, no sentido do temor ao inferno, de queimar eternamente no inferno. Queridos, Deus não pode ser mau assim. Jesus na cruz agiu exatamente como um Buda, cheio de caruna, compaixão. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Está faltando esse equilíbrio em nossa sociedade. A compaixão e o amor por aqueles que estão no erro, como Jesus demonstrou como um Buda. É exatamente como um Buda. De um lado falta amor e compaixão por aqueles que estão no erro e que são nossos irmãos no erro. E do outro lado, existe indulgência demasiada para com o erro, para com a libertinagem, para com a corrupção e tudo que é adármico. Existe o Dharma, que é a lei, a religiosidade, a espiritualidade, é o próprio Senhor, o próprio Deus, é Dharma, é o Dharma. E o Adharma, o A quer dizer sem Dharma, sem lei, sem Deus, sem religiosidade. É o crime, são os vícios. Krishna deixou claro, sempre que o vício prevalece, que a religião declina, o Sanatana Dharma declina, a religiosidade e os vícios, o crime prevalece, eu me encarno como avatar, era após era. E se chegarmos ao fundo do poço, Deus tem de voltar de alguma forma como avatar. Terá de reencarnar como avatar, novamente. Reencarnar entre aspas, como falei em minha live ontem, no canal da Escola de Yoga do Lago. Reencarnar entre aspas, porque o avatar, ele não encarna necessariamente, ele desperta. Então, alguém tem de despertar como um avatar, como uma encarnação divina, para nos guiar novamente, porque estamos perdidos. Não creio que seja necessário um avatar voltar à Terra agora.
Eu acho que as coisas vão se encaminhar, estão se encaminhando. Pelo menos creio eu, não sou nenhum profeta, não arrogo a minha pessoa o título de profeta, muito longe disso, sou apenas um professor de yoga, apenas alguém que procura amar a Deus, nada mais do que isso, mas que a sociedade está profundamente doente. De um lado é totalmente libertina e do outro lado temente no sentido errôneo. Ninguém pode amar a Deus. Ah, mas a Bíblia fala do temor, o temor reverente. O temor reverente e não esse medo do inferno. No yoga existe a palavra naraka, que é inferno. E a ideia de inferno existe no yoga também, mas não como algo permanente, eterno, porque senão Deus não seria justo. Uma criança que nasce, que acabou de nascer e não teve a oportunidade de conhecer Jesus, se você pergunta a um pastor para onde vai a alma dessa criança, ele diz, vai para o inferno. Pelo amor de Deus, Jesus pediu perdão àqueles que o crucificavam, que eram adultos perversos. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Uma criancinha que acabou de nascer, por não conhecer Jesus, vai para o inferno. Não há lógica nisso. Então Deus é um ditador. Lutam contra ditadores humanos, mas aceitam um ditador cósmico. Não faz sentido. Falta equilíbrio em ambos os lados. Na esquerda libertina, que apoia ditadores, que apoia comunistas, que apoia desonestos, corruptos, e na direita, que tem medo de Deus, medo do inferno. Não, não pode ser assim. Namastê. Não questione a Deus, ame-o. Você também não deve questionar a Deus, só colherá dúvidas. Não conseguirá compreender suas leis antes de unir-se a Ele. Então, por que perder tempo tentando compreendê-las intelectualmente? Ao ler um romance onde o herói é maltratado, o vilão está vencendo, e cada capítulo parece contradizer o anterior, você se sente frustrado e zangado com o autor. Mas quando chega ao último capítulo, fica satisfeito e acha o romance maravilhoso pela complexidade do enredo. Pois Deus é o grande romancista e nos confunde com os paradoxos e com o intrincado enredo de sua criação. Não tente decifrar os enigmas, ficará perdido. Ao encontrá-lo no último capítulo, ele dará as soluções para todos os enigmas da vida humana. E você não terá como questionar a sua sabedoria quando ouvir suas respostas. Isto eu sei. Viva com Deus no coração e não tenha medo de nada. O medo terá medo de você. Ficará livre da ilusão cósmica. Então você sorrirá. Finalmente conheço o mistério de tudo. Mas não procure conhecer primeiro. Ame a Deus primeiro. Ele lhe contará tudo e você poderá sorrir um sorriso eterno. Seus pensamentos, palavras, tudo o que escrever e fizer estarão impregnados da alegria que brilha nesse sorriso. Onde quer que medite, deixará para trás uma fragrância de sorrisos, e todos os que ali forem também serão levados a sorrir com Deus. Você pode sorrir o tempo todo quando viver na inefável bem-aventurança dele. Paramahansa Yogananda, em A Eterna Busca do Homem, editora Self-Realization Fellowship, página 177.